em boa parte, complementa aquilo que acabou de dizer o Dr. Carlos Ferreira, cuja intervenção eu não conhecia, mas ainda bem que estamos de acordo em muitos aspectos. Isto é um sinal de que andamos ambos a fazer a mesma coisa há muitos anos, e o que fazemos há muitos anos é dirigir inquéritos e ter uma percepção muito concreta, real, assente na prática daquilo que se passa, quais são os problemas e de que forma os devemos superar. Começaria por dizer, por constatar que aquilo que é evidente para todos, é que apesar de 40 anos de democracia, ainda hoje não temos uma relação saudável, equilibrada, adequada entre a justiça e a comunicação social, que permita a ambas, em respeito pela lei, essencialmente pela Constituição, pelos direitos fundamentais, desempenharem as suas funções essas que são essenciais num Estado de Direito. Esse relacionamento entre justiça e comunicação social é particularmente tenso neste momento, mas desde que eu me lembro é sempre tenso. E desde que eu me lembro, pelo menos desde que entrei na faculdade, no final dos anos 80, é sempre tenso. Os problemas que vivemos hoje, vivemos há um ano, há 10 anos, há 20 anos, e também, digamos, os problemas não são particularmente nossos, são de todas as sociedades democráticas e abertas. Existem aqui, existem em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lado. Também não nos devemos martirizar particularmente sobre isso, o que não nos dispensa de procurar soluções, sendo felicitar a proposta aqui apresentada pelo Dr. Carlos Ferreira. Nessa tensão, existe um conjunto recorrente de problemas que vem pedindo que a liberdade de expressão efetivamente sirva para oferecer a todos os cidadãos informações precisas, corretas e tempestivas sobre o funcionamento do sistema judicial. A Justiça e os órgãos de comunicação social continuam a não comunicar e compreender-se entre si, sendo, por isso, a informação que chega ao cidadão o resultado desse desentendimento. Nem sempre a mais correta, nem sempre tempestiva, nem sempre aquela que deveria ser. Repetem-se, por isso, notícias, essencialmente opiniões veiculadas na comunicação social, erradas sobre a justiça, que, então, por serem erradas, muito contribuem para a sua descredibilização junto da opinião pública, assim, naturalmente, enfraquecendo um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, a justiça e a sua legitimidade. É evidente, assim, a constante pressão da comunicação social para obter informações sobre os processos em segredo de justiça, pois são esses que mais interessam ao público. Isto é natural, é inevitável aqui, em qualquer Estado de Direito no mundo. Esse facto, sendo normal e natural, essa pressão, essa necessidade e vontade de saber, é agravado pela circunstância, que também não é nova, de existir por parte de titulares de cargos políticos e de figuras públicas um claro refúgio no processo penal e no princípio da presunção de inocência que este consagra, pretendendo com isso reconduzir a este âmbito toda a sua responsabilidade, reconduzir a responsabilidade criminal, a responsabilidade política, a responsabilidade social. Ou seja, procuram uma verdadeira presunção de inocência política fundada na presunção de inocência penal. Pretendem com isso, como é evidente, afastar qualquer sancionamento político enquanto não estiver determinada, por decisão transitada em julgado, a sua responsabilidade jurídica ou penal. E como os tempos da justiça não podem, nunca poderão, ser tão rápidos quanto os da política, este refúgio político na inocência penal acaba por transferir para o plano judicial um debate apressado que deveria existir apenas no campo político. É importante sublinhar que o respeito pelo verdadeiro segredo de justiça deveria ser aspecto essencial e inultrapassável no relacionamento entre a justiça e a comunicação social. O fenómeno da violação do segredo de justiça não tem, de modo algum, a dimensão que alguns querem fazer crer, mas é inegável que, pontualmente, existem violações do segredo de justiça. Estas, quando existem, quando são verdadeiras, afetam a autoridade e a imparcialidade do poder judicial, principalmente, como disse o Dr. Carlos Ferreira, a eficácia das investigações criminais, apesar de, também, quando são verdadeiras,
ofender a presunção de inocência dos suspeitos ou arguidos. Mas o primeiro passo para combater essa verdadeira violação do segredo de justiça é conhecê-la efetivamente. E, para isso, há que precisar alguns aspectos. Em primeiro lugar, este não é um problema generalizado. Ocorre pontualmente a meia dúzia de processos que têm a constante atenção da comunicação social e da opinião pública. Não ocorre, de forma alguma generalizada, nos 750 mil inquéritos que o Ministério Público tramita anualmente. 750 mil inquéritos que o Ministério Público tramita anualmente. E quem afirma, e não são poucos, que este é o principal problema da justiça portuguesa, revela que pouco ou nada conhece de ambos. Revela que, mais do que resolver o problema, o que quer é mantê-lo. E, com isso, manter constante a arma de arremesso contra o Judiciário e, principalmente, contra o Ministério Público. Para precisar do problema, convém também lembrar que, hoje, depois de 2007, mesmo durante o inquérito, a regra é da publicidade do processo. Só há segredo de justiça quando o Ministério Público entender que os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o justificam, ficando essa decisão sujeita à validação pelo juiz de instrução, ou quando o próprio juiz de instrução o determine a requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais. Por isso, a generalidade dos inquéritos não está, assim, em segredo de justiça. É público, ainda que isso não signifique que os atos processuais no inquérito são livremente acessíveis ao público. Por outro lado, convém frisar, para precisar a dimensão do problema, que não há proibição de divulgação dos factos objeto do processo, mas apenas dos atos processuais. Por isso, em muitos casos em que se apontam publicamente, não houve qualquer violação. Desde logo, em alguns deles nem sequer havia segredo de justiça, noutros, o que houve foi apenas legítima investigação jornalística autónoma sobre o facto de objeto de investigação criminal. O facto de não haver proibição da divulgação dos factos objeto do processo permite, por exemplo, contrariamente ao que muitos arguidos frequentemente dizem no espaço público, que eles próprios possam comentar. Nenhum arguido visado ou suspeito de uma investigação está impedido, pelo segredo, de se defender publicamente, de dizer: eu não matei, eu não fiz, eu não roubei, eu não recebi. O segredo de justiça não o impede. Impede que revele o teor do ato processual. Diga: eu estive no primeiro interrogatório, o Ministério Público perguntou-me, o juiz perguntou-me e eu disse que. Agora, sobre os factos podem falar. Só que, estranhamente ou não querem fazê-lo. Invocam o segredo de justiça porque isso lhes é conveniente. Mas o segredo de justiça, repito, não proíbe que os arguidos falem sobre os factos objeto do processo, os factos que lhes são imputados. Por outro lado, é também evidente hoje que, apesar da lei ter a redação que tem, o segredo de justiça não pode continuar a ter o âmbito que aparentemente essa lei tem. Esse segredo de justiça impede, por exemplo, que em qualquer processo, um jornalista diga que o arguido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação da obrigação de apresentação periódica, porque isso é revelar o teor do ato processual. A lei diz isto. Claro que depois isso é incompatível com um diploma supralegal que é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Mas é isso que a lei portuguesa, no Código Penal, conjugado com o Código de Processo Penal, diz. E isto não pode continuar a ser assinado. Em verdade, o confronto entre o segredo de justiça, por um lado, e a liberdade de expressão, por outro, nas vertentes de direito de informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos nem discriminações, ambas com tutela constitucional, obriga a uma compressão recíproca. Assim, quer a Constituição, quer a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, à luz das quais devem o Código de Processo Penal e o Código Penal serem interpretadas, impedem a punição penal da divulgação de ato processual, ainda que formalmente sujeito a segredo de justiça, se a mesma não constituir ofensa ao bom nome, à reputação e à reserva de intimidade da vida privada dos participantes visados. Por um lado, nem afeta a autoridade e a imparcialidade do Poder Judicial, nomeadamente a eficácia das investigações ou a integridade probatória, por outro. É especialmente importante saber que, como o Tribunal Europeu de Estrasburgo várias vezes tem considerado, a violação da presunção de inocência, a ofensa ao bom nome e reputação do visado ou arguido, tem de ser algo mais do que o mero dar conhecimento que a pessoa é suspeita ou arguida num processo. Pois, se assim fosse,
o segredo de justiça teria, naturalmente, de existir em todos os processos e em todas as fases do mesmo, até ao trânsito em julgado da decisão condenatória. O único momento em que cessa tal presunção. Mas hoje, como sabemos, só existe um inquérito. Entendimentos demasiado amplos sobre o segredo de justiça e, por isso, compressores da liberdade de expressão têm conduzido, como é público, a diversas condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Na percepção sobre este problema, há uma outra verdade que me parece inquestionável, que muitos comentadores recusam admitir e que normalmente também esta serve como arma de afirmação contra o Ministério Público. É que, mesmo quando constitua crime, é quase impossível descobrir a identidade daqueles que, tendo contacto com o processo, revelaram ao terceiro ato processual em segredo de justiça. Desde logo, o leque de potenciais suspeitos é muito amplo, pois muitas pessoas têm contacto com o processo e conhecem muitos ou todos os seus atos. Sei que o Ministério Público o possa impedir. Funcionários judiciais, órgãos de polícia criminal, peritos e outros técnicos, juízes de instrução, juízes dos tribunais da relação e até do Supremo, advogados, assistentes e também os próprios arguidos. Para não falarmos na crónica insegurança que afeta as bases de dados dos sistemas informáticos de justiça, de que hoje já ninguém duvida. De qualquer forma, parece-me inquestionável também se analisarmos alguns dos mais mediáticos processos, que, como disse o Dr. Carlos Ferreira, nada se sabe até que se tenha de praticar atos processuais de natural visibilidade pública. Não é possível realizar buscas em 30, 40 ou 50 lugares e esperar que ninguém saiba que elas ocorreram, quando esses lugares são locais de grande afluência de público. Por outro lado, é importante sublinhar que os jornalistas não estão e não devem estar obrigados a revelar a fonte, sob pena de se colocar em causa a própria existência do jornalismo independente, que é essencial à liberdade de informar e de ser informado. E, por outro, também, que sendo suspeitos ou arguidos, têm os mesmos direitos que qualquer arguido, nomeadamente aquele que estava a ser investigado no processo principal. Ou seja, têm, como não podia deixar de ser, o direito a não prestarem declarações. Porém, de forma incompreensível ou não, há quem pretenda sacrificar todos estes direitos para reprimir quem violou o segredo de justiça. Assim, num caso normal, haverá duas pessoas que reconhecem a identidade de quem, tendo conhecimento do processo em segredo, divulgou o ato processual, o próprio e o terceiro que recebeu a informação. Só será possível descobrir a identidade do primeiro se qualquer dos dois confessar os factos. E não se vê, não se consegue ver de que forma poderemos obrigar a tal confissão e que, assim, que interesse qualquer um deles teria para o fazer. Depois, para terminar quanto a este aspecto, e como disse o Dr. Carlos Ferreira, por regra, normalmente, quase sempre, é o Ministério Público quem mais tem a perder com a verdadeira violação do segredo de justiça. É o sucesso da segunda investigação que construiu, às vezes, ao longo de muitos meses ou anos. É esse sucesso que ficará comprometido pelo facto de ela ser publicamente exposta. Nomeadamente porque demais diligências em falta poderão ficar comprometidas e depois, como referido, é ele que passa a ser o alvo da censura, é ele que passa a estar sob suspeita. Por isso, e como em muitos crimes, para descobrirmos quem praticou, teremos que ver quem dele beneficiou. Que neste caso, nunca o Ministério Público dele beneficia. Não obstante, segues estas evidências, não são poucos os que publicamente vêm defendendo que, sendo o Ministério Público o titular do inquérito, é sempre dele a responsabilidade pela violação. Esta verdadeira teoria da responsabilidade penal objetiva, que deveria envergonhar qualquer verdadeiro jurista, já foi publicamente defendida por jornalistas, advogados, professores de direito e até juízes. Demonstra isto que o que verdadeiramente querem não é combater o problema, antes é perpetuá-lo para poderem manter a sua argumentação demagógica. Querem apenas atacar o Ministério Público, descredibilizando e, com isso, o seu trabalho, ou seja, os processos que constrói. Posto isto, há que reconhecer todos estes problemas e trabalhar para os superar, apostando num novo tipo de relacionamento entre o Judiciário, incluindo magistrados, advogados, funcionários judiciais e órgãos de polícia criminal, e a comunicação social, que, por um lado, torne mais transparente e perceptível a todos os cidadãos o funcionamento do primeiro, mas, por outro lado, preserve o segredo de justiça como deve ser preservado. O Ministério Público
tem de assumir a necessidade de ter uma verdadeira política de comunicação, que de forma ativa e transparente, no âmbito criminal, forneça as informações que é possível fornecer sem ofender o bom nome, reputação ou reserva da intimidade da vida privada de qualquer dos participantes processuais, por um lado, nem afetar a eficácia das investigações ou a integridade probatória, por outro. Nisto, convém recordar aquilo que desde 2003 foi recomendado pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que importantes pistas apresenta para a resolução destes problemas. Essa recomendação, a 13 de 2003, respeitando a prestação de informação relativa a processos criminais através dos média, formulou um conjunto de princípios ainda plenamente válidos 11 anos depois, mas em Portugal raramente aplicados, muito esquecidos. Recordo os seguintes. O público deve poder receber informação sobre as atividades das autoridades judiciárias e das polícias através dos média, pelo que os jornalistas devem poder livremente noticiar e comentar o funcionamento do sistema de justiça criminal, mas respeitando o princípio da presunção de inocência dos suspeitos e a privacidade destes, das vítimas e das suas famílias. As autoridades judiciárias e as polícias apenas devem fornecer aos média informações verificadas que razoavelmente se possam presumir corretas. Quando decidam fornecer tais informações, não devem discriminar órgãos de comunicação social e devem privilegiar os comunicados de imprensa ou as conferências de imprensa, que são, por definição, acessíveis a todos. Finalmente, nos processos criminais de interesse da opinião pública, as autoridades judiciárias e as polícias devem regularmente informar os média dos atos principais, desde que não prejudiquem o segredo das investigações ou as atrasem. São um conjunto de princípios, como disse, plenamente válidos. O problema existe, está diagnosticado, não vai desaparecer por si, teremos todos que trabalhar para o superar. O estudo trouxe aqui as conclusões preliminares dos estudos apresentados. Este diagnóstico feito, as propostas apresentadas, são todos relevantes para a resolução de um problema que existe, que deve ser superado e a todos nós cabe superar. Muito obrigado.